Oi, turma, tudo bem? Fiz esses slides para tentar esclarecer, fazer uma revisão do conteúdo já ministrado, para que a gente consiga avançar o conteúdo desse bimestre. Clique nos slides que tem conteúdos que você não compreendeu muito bem, priorize esses e avance e pule aqueles que você já compreendeu, ok? Vamos lá? Como eu já falei para vocês, Freud foi o criador da psicanálise, mas ele não criou uma teoria para ser estudada na educação. Freud era um cara muito orgulhoso, muito pretensioso, e a sua teoria foi criada para ser estudada por médicos, psiquiatras, ainda não psicólogos, numa especialidade própria, principalmente os médicos. A gente utiliza a teoria de Freud para a educação porque muitas coisas que ele falou são importantes e aparecem no cotidiano da sala de aula e nos ajudam a compreender o funcionamento do desenvolvimento psicossexual infantil. Para Freud, a psique humana, a mente humana, ela é formada a partir de 3 instâncias, que a gente estudou muito bem. Eu utilizo o exemplo que vocês vão ver aqui do lado do anjinho e do diabinho, porque ajuda a gente a compreender o que significa cada uma dessas instâncias. A instância do id é aquela instância que nasce com a gente, é responsável pelos instintos libidinais que desejam, que buscam prazer o tempo todo, prazer imediato. A instância do superego, ela é a formação moral de leis, do caráter, das normas, das regras, que advém de várias instâncias, que advém de vários lugares, do governo, da religião, da família, da cidade, do estado, da cultura, do país. Se o superego não existisse, o id teria domínio total. E como ele quer prazer e não conhece regras, nós seríamos impossíveis e seria impossível sobreviver em sociedade. É o superego que faz essa função de dizer o que pode e o que não pode, dentro do limite do prazer. E o ego é o equilíbrio dessas duas instâncias, entre uma coisa e outra. Ele media essas duas instâncias e age a partir dessas duas coisas, tentando satisfazer o id sem ultrapassar ou desobedecer o superego. A libido é uma energia sexual, mas é uma energia sexual que movimenta o ser humano. Essa busca por prazer e a necessidade de buscar prazer e de gozar em tudo que faz é uma necessidade que movimenta a nossa própria vida, que movimenta nossos sonhos, que movimenta conquistas, que movimenta crescimento, que movimenta desenvolvimento. E isso, para Freud, habita desde o nascimento. O que ele estuda? Ele estuda em cada fase da vida aonde se concentram essas áreas de maior prazer em determinados tempos. As zonas libidinais, elas caminham pelo corpo. É como se o corpo, como se a libido se concentrasse em determinadas áreas, dependendo da idade da criança, do adolescente, do adulto. E Freud estudou a cada idade aonde está a concentração libidinal. E é isso que a gente vai ver a seguir. A primeira zona libidinal descrita por Freud se inicia ao nascer. Quem tem filho ou quem já viu uma criancinha pequena, não é muito difícil de se lembrar que o local do seu corpo que lhe causa maior prazer, que a gente vê aquelas carinhas fofinhas, que a gente percebe pela fisionomia da criança que ela sente prazer, é a boca, porque é onde ela ingere o primeiro líquido, a primeira coisa, a primeira parte do mundo que ela coloca para dentro de si, que é o leite. Seja por meio da mamadeira, seja por meio do seio, seja por meio de chupeta, seja por meio de injeções, aquelas seringuinhas, é o local onde a criança ingere, introjeta, coloca para dentro a primeira coisa que vem do mundo externo, que é o leite. Então, é muito nítido perceber que
a zona libidinal na fase infantil se concentra na região da boca, que é onde se concentra a maior zona libidinal. Não quer dizer que ela não esteja em outras partes do corpo, quer dizer que nessa fase ela se concentra na região da boca, por isso que se chama fase oral. Nessa fase que se inicia ao nascimento, é comum a gente observar o quanto que as crianças colocam tudo na boca, quando elas são muito pequenininhas, 6, 7, 8 meses, 1 ano de idade, é comum elas colocarem qualquer objeto na boca. E por isso que muitos brinquedos, muitos instrumentos e muitos objetos, eles vêm escrito que até os 3 anos não é recomendado para crianças pequenas, porque corre o risco dela ingerir e engolir. Por quê? Porque ela conhece o mundo pela boca, que é o seu local de conhecimento do mundo. É onde ela conhece a primeira coisa do mundo que vem para dentro dela, que é o leite. Então, nessa fase, é natural que elas peguem o objeto, coloquem na boca. Tem criança que lambe parede, porque é natural. Nessa fase, ela está conhecendo e descobrindo o mundo através da boca. E na boca se concentra o seu maior prazer, a sua zona de maior prazer e descoberta do mundo. Bom, a fase oral vai até mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, e se inicia a segunda fase, ou a segunda área, ou a segunda zona de desenvolvimento psicossexual para Freud. A segunda área é também muito fácil de identificar se você é estagiária ou se você trabalha em creche. Quando a criança sai dessa exploração oral, ela passa para uma segunda grande conquista da sua vida, que é o desfraude. E o que o desfraude tem a ver com essa área? A segunda área do desenvolvimento psicossexual para Freud se concentra na área do ânus, que é o controle dos esfíncteres, que é o controle do xixi e o controle do cocô. Quando a criança passa da fase oral, ela segue para a fase anal. Para ela é uma conquista muito grande conseguir se desfraldar, por exemplo. As crianças criam nessa fase uma relação com o cocô e com o xixi, que é uma relação bastante curiosa, que perpetua para a vida adulta, que a gente lida com isso com mais pudor. As crianças falam com o cocô, dão tchauzinho pro cocô, elas têm alguns vasos sanitários infantis que tocam musiquinha quando fazem xixi ou quando fazem cocô. Isso por quê? Porque se a gente for parar para pensar a nível inconsciente, o primeiro produto que as crianças nessa idade, a partir de 1 ano e meio de idade mais ou menos, até os 3 anos, o primeiro produto que essa criança coloca no mundo, que ela oferece ao mundo, que ela dá ao mundo, é o seu cocô. Então, a reação da mãe e do pai, dos professores da escola, ao lidar com essa reação da criança, tem muito efeito na sua vida adulta. Por quê? Quando a gente ganha um presente, quando a gente oferece algo para alguém e essa pessoa fala assim: nossa, não gostei, nossa, que coisa horrorosa, que nojo, que feio, não quero, não gosto, e usa essas expressões, como que a gente se sente? A gente sente que aquilo que a gente ofereceu é algo ruim e que a gente não deve oferecer mais. Quando a criança inconscientemente produz os seus esfíncteres, o xixi e o cocô, ela está oferecendo algo ao mundo, ela está colocando o seu produto no mundo. E a maneira como os pais lidam reforça o comportamento de naturalidade ou de fixação, de prisão de ventre, de que o que ela produz é ruim. E isso produz efeitos para a vida adulta. Se vocês observarem, justamente nessa fase de 3 até os 3 anos de idade que ocorrem grandes e difíceis casos de prisão de ventre em crianças. Quantas na creche que a gente escuta falar: ai, meu filho é muito preso, não faz cocô de jeito nenhum, tem que ir no médico fazer lavagem. Isso tem a ver com a maneira como os adultos que tratam essa criança lidaram com os seus produtos,
com a maneira como os adultos reagiam àquilo que ela produzia. Por isso que na educação infantil é muito importante se atentar a isso. A maneira como a gente lida com naturalidade, com desprezo, com nojo, com revelia, ao cocô e ao xixi da criança, pode criar nela um hábito de prisão de ventre, de não querer fazer mais, ou de agir com naturalidade, entendendo que é bom que ela controle seus esfíncteres, que é satisfatório o produto que ela coloca no mundo, ok? Então essa fase, a fase anal, ela começa a partir de entre 1 ano e 1 ano e meio, vai até os 3 anos de idade, tem a ver com o controle dos esfíncteres, do xixi e do cocô, o desfraude principalmente, e afeta em grande medida a maneira como essa criança vai lidar com o controle dos esfíncteres na vida adulta. Temos adultos que têm problemas de prisão de ventre até hoje por traumas que tiveram nesse período da infância. Ok? Fase fálica. A fase fálica é um pouquinho mais difícil de compreensão. A gente vai falar em palavras inconscientes, lembrando que o que é inconsciente não vem à consciência, permanece inconsciente. Então, nós vamos citar termos que não vêm à nossa consciência, justamente pela proteção do superego, que nos protege de ter essas memórias que vêm do id, dessa busca de prazer. Nessa fase, começam a se desenvolver, os meninos e as meninas começam a perceber as diferenças dos órgãos genitais. Os meninos percebem que tem um falo, também conhecido como pênis, e as meninas a vagina, que não tem pênis, como se fossem lhes castrado. O que isso significa? Os meninos, nessa fase, começam a se identificar, se atrair pela zona libidinal pelo sexo oposto, os meninos. E qual é a primeira figura do sexo oposto que habita sua vida? É a sua mãe. Então, a primeira figura de atração desse menino seria a figura da mãe. Quando a gente fala em atração, é uma atração libidinal inconsciente. O menino, ele busca o amor da mãe. O amor, a identificação, a paixão pela mãe. Quem tem filho homem sabe que nessa idade, entre 3 e 7 anos de idade, é uma fase em que o menino ele fica muito grudado à mãe. Um grudinho mesmo, justamente por conta dessa identificação. Só que entre seu amor à mãe, entre a sua paixão à mãe, tem uma pessoa, que é a figura do pai. A figura do pai exerce nessa fase para o menino como uma figura opositora, porque ao mesmo tempo que esse menino se apaixona, se encanta pela mãe, tem uma figura ali no meio do caminho que o atrapalha a ter esse amor. Só que a essa pessoa que está no meio do caminho tem o amor da mãe. A mãe se apaixonou por essa pessoa. Então, o que acontece? O que começa a acontecer nessa fase? O menino, para ganhar o amor da mãe, ele imita, se identifica com a figura do pai. Faz o que o pai faz. Lembra que nessa fase os meninos começam, os pais que usam gravatas, os meninos começam a querer usar terno, gravata. Se o pai é mais descolado, os meninos começam a seguir. Se o pai usa boné, as crianças têm uma tendência a querer usar boné, camisas, tatuagens, piercings, tudo que o pai tem, o menino começa a querer fazer, querer ter e querer ser. Porque inconscientemente é uma maneira de ganhar o amor da mãe. Ok? E, além disso, inconscientemente tem um conflito. Qual que é esse conflito? Os meninos têm algo que as meninas não têm, que é o falo. E ao se apaixonarem pela mãe, eles têm medo que o pai descubra esse amor. Medo que o pai descubra essa paixão pela mãe e lhe corte o falo, lhe castre. Então, tem uma tendência a obedecer a voz do pai, a obedecer o que o pai fala, não lhe contar sobre seu amor e sobre a sua paixão à mãe, para que ele não seja castrado.
porque eu falo, Li é algo muito precioso. Ele nasceu dotado de um item que as meninas não têm, e isso lhe favorece. Então ele tem inconscientemente o medo de perdê-lo, ok? Lembrando que todos esses conflitos, eles acontecem a nível inconsciente. Não adianta perguntar lá pro seu filho na sua casa se ele é apaixonado por você, se ele quer seu amor, porque isso é uma coisa que acontece a nível inconsciente. E esse amor, essa paixão, não necessariamente é uma paixão a nível sexual, é uma paixão libidinal, ok? Que envolve o prazer e a descoberta dessa área, e a primeira pessoa de figura oposta que tem nessa casa, que tem na convivência do menino, é a figura materna. Aí você pode estar perguntando, professora, mas o menino que não nasceu com a convivência do pai ou a mãe que era solteira, não necessariamente a figura materna e figura paterna tem a ver com pai e mãe. Pode ser um tio, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o namorado da mãe, pode ser o noivo da mãe, pode ser o marido da mãe, pode ser um primo, pode ser um irmão. É uma figura de referência e não necessariamente a figura paterna e a figura materna com que eu me refiro tem a ver com a figura de pai e mãe, mas tem a ver com a figura, com a posição, ok? Que essa pessoa ocupa. Às vezes a avó ocupa essa figura materna, às vezes o avô ocupa essa figura paterna, tá bem? No segundo vídeo aqui do lado eu vou explicar como que funciona o complexo de Édipo. Não vou colocar esse nome, mas é o complexo de Édipo. Como que funciona a fase fálica para as meninas. Nas meninas também acontece essa identificação com a figura do sexo oposto. E qual que é a figura do sexo oposto mais presente na vida da menina? A figura paterna. Então, a menina nessa fase, e isso é nítido, se vocês têm filhas meninas, a idade em que elas são mais grudinhas com o pai, que quer fazer tudo com o pai, que quer sentar perto do pai, que tem uma paixão pelo pai, é justamente nessa idade, de 3 aos 6, 7 anos, que é a idade que a menina se identifica com o pai. Só que esse pai tem uma figura que já tem o seu amor, que é a figura da mãe. Então o que a menina faz? A menina começa a parecer com a mãe, imitar a mãe, fazer tudo o que a mãe faz para ganhar o amor do pai. E nessa fase é nítido, as meninas começam a usar batom, maquiagem, colocam o sapato, vestem as roupas das mães. Por quê? Inconscientemente, o pensamento, o sentimento que passa é que se o meu pai é apaixonado pela minha mãe porque ela é assim, então eu preciso ser como ela é para ganhar o amor do meu pai. Ao mesmo tempo, o obedeço para que eu não perca o seu amor. E geralmente os pais têm esse poder, né, com os filhos de obediência, porque inconscientemente é como se não obedecer, como se não fazer o que os pais querem, fizesse com que elas perdessem o amor deles. E isso é muito negativo para elas. Então a figura de identificação das meninas é o pai e elas imitam a mãe para ganhar a figura, para ganhar o amor do pai. É na fase fálica que o superego ele ganha um impulso de desenvolvimento. Por quê? Porque para não perder o amor da mãe, para não perder o amor do pai, esse objeto, esse ser que as crianças tanto se apaixonam inconscientemente, elas precisam obedecer para não perder esse amor. Então elas introjetam, colocam para dentro as normas, as regras, a moral, os valores, a religião, a cultura, a sociedade. É claro que isso já vinha se formando desde a fase anterior, mas nessa fase, na fase fálica, isso se acentua por esse jogo de amor, entende? É como se obedecer fosse uma prova de amor e o não obedecer, perda de amor. E como inconscientemente tem esse jogo de muito amor à figura do sexo oposto, então acabam se submetendo às normas, se submetendo às regras para não perder esse valor. Vocês devem estar pensando, professora, mas então
o superego de crianças que são muito desobedientes, muito inconsequentes. Enfim, o superego, ele é variável. Cada pessoa, cada criança tem uma formação de superego diferenciada. Por quê? Depende dos valores da família, depende de como os pais ensinam, depende de como as normas são passadas para os pais e esses pais passam para os filhos. O que é certo em uma família pode não ser certo em outra família. E isso depende da formação do superego, que vem lá da infância. Entendem? Porque às vezes alguns valores são tão distintos de diferentes crianças. Tem crianças que chegam de casa com a noção de que não podem responder professor. Tem crianças que isso não é um valor que é ensinado, porque fazem isso com os pais, fazem com os avós, virou uma coisa naturalizada. Então, se não é ensinado, elas não obedecem. O superego, ele não é aprendido por osmose, que a gente encosta em alguém e aprende. Ele é ensinado, ok? Então, se ele é ensinado, ele é variável. Cada pai, cada família ensina de uma maneira diferenciada. A fase fálica, ela tem muitos conflitos internos. Vocês viram, né? É uma fase de muita confusão, de muito medo. Então, as crianças, por desenvolverem esses conflitos muito exacerbados nessa fase, a fase posterior é uma fase de latência. Latência significa isso, olha. É como se fosse uma retomada do equilíbrio, porque a fase anterior foi uma fase de muita turbulência. Imita o pai para ter o amor da mãe, imita a mãe para ter o amor do pai, inconsciente o medo de ser castrado, o medo de perder o amor. Isso envolve um desgaste de energia, um desgaste emocional e inconsciente muito grande. Por isso que a fase anterior é uma fase de retomada do equilíbrio. E o que acontece na fase de latência? A fase de latência, ao invés da zona libidinal se dirigir para dentro, ela se dirige para fora. Por isso que é nessa fase, que é a partir dos 6, 7 anos de idade, em que a criança dirige a zona libidinal para o conhecimento, para a aprendizagem. É justamente nessa época, nessa fase da vida, que aprender, que ir à escola, que estudar é mais prazeroso, não é? Olhem as crianças de 6, 7 anos. Até essa idade, o aprender é muito legal, é muito prazeroso, elas têm uma capacidade de aprender conteúdos muito mais simples do que um adulto, do que um adolescente, do que um jovem, do que de uma criança um pouquinho mais velha. Lembram que eu já falei para vocês? Muitas pesquisas dizem que é nessa fase que as crianças aprendem inglês com maior facilidade, um outro idioma, que elas, enfim, aprendem matemática com mais facilidade, porque a zona libidinal está direcionada para fora, tá? É como se fosse uma retomada do equilíbrio da fase anterior, que foi bastante turbulenta, turbulosa, ok? Para que aprender psicanálise para a educação? Como vocês puderam perceber, até a fase de latência são fases que vocês dão aula, são idades que vocês vão pegar em sala de aula. E é importante conceber os conflitos, as tensões, as zonas libidinais que cada faixa etária passa, para poder lidar com a criança de melhor maneira. Por exemplo, na educação infantil, até na fase oral, é natural que as crianças tenham o hábito de morder. Por quê? Porque elas conhecem o mundo pela boca. Então, o ato de morder não tem a ver com uma atitude agressiva, como um ato agressivo, como um traço de perversão na criança. Tem a ver com uma fase natural que passa a todas as crianças, algumas em uma medida um pouquinho mais tensa, outras em medidas um pouquinho mais equilibradas, mas que é uma fase natural. Então, é natural que a criança responda com o comportamento de morder, por exemplo. Na fase de latência, é a fase que a criança precisa receber. Na fase de latência, não. Na fase anal, a criança precisa receber estímulos positivos por parte do professor e do estagiário para que o controle dos esfíncteres, o cocô e o xixi, seja algo levado com muita naturalidade. Então, se o estagiário, se o professor vai para o banheiro com a criança e reage com nojo, com aversão, briga demais,
Isso pode gerar na criança um trauma futuro e imediato de prisão de ventre, prisão dos esfíncteres e, emocionalmente falando, alguns adultos têm um traço que é tipo, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço não presta, nada do que eu faço é bom, tudo que eu produzo é mal feito. Esse traço comportamental tem a ver com alguma relação mal resolvida, mal estabelecida com essa fase. Então, entende a importância do professor saber e conhecer essa fase para evitar traumas futuros, traumas posteriores e imediatos na vida da criança? Na fase fálica, é a fase onde a criança passa por conflitos internos e externos muito grandes, inconscientemente várias tensões. Então, é a fase que a criança tem aqueles picos de comportamento, muito agitamento, fala demais. Por quê? Está passando por conflitos internos que ainda não são mediados por ela e não vem a fala, não vem a expressão, porque são inconscientes. E o superego, na hora que eles querem vir para falar, o superego vai e barra, porque eles não podem vir à consciência, porque são desejos e instintos que são proibidos socialmente. Então a criança passa por conflitos, é importante que o professor entenda isso. Às vezes a criança agitada demais, ansiosa demais, não tem a ver com uma doença ou com hiperatividade ou com algum transtorno. Pode ter a ver com um conflito justamente nessa fase. E como tratar isso? Como lidar com isso? Ajudando a criança a aliviar suas tensões. Massinha, atividade de educação física, que ela possa aliviar a energia, aliviar a tensão que está sobrecarregando o seu emocional. Então, conhecer isso, opa, está muito tensa hoje, está muito agitada hoje. Pode estar em um conflito interior, um conflito inconsciente. Então, atividades que desenvolvam essa energia auxilia a criança. E na fase de latência, estimular, promover, provocar aprendizado, já que é a fase que essa libido está concentrada no aprendizado externo, ok? Nós teremos um plantão de dúvidas às segundas-feiras e às sextas-feiras. O horário que eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês acerca das matérias. Essas matérias já foram dadas, é uma matéria revisional, não é conteúdo novo, é apenas para revisar o que eu já falei em sala de aula. Os dias para tirarem dúvidas acerca dessas matérias será na segunda e na sexta-feira, de 8 a 8h40. Vou estar totalmente disponível online numa sala no Zoom para vocês, ok? A gente se encontra lá caso vocês tenham dúvida.